Então nós vamos receber o palestrante da noite. Ela. Antônio Ballester. Seja bem-vindo. Muita paz. Tá? Muita luz. Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros neste ideal espírita, que este momento divino da prece inicial do nosso irmão, não podemos negar, ele já deu uma boa ajeitada, uma boa preparada na nossa alma, no nosso espírito, e também que toda essa paz, que toda essa serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar pairando, reinando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é um convite que fazemos, hein? Que a partir deste momento todos nós possamos fazer um pequeno esforço. Alguns talvez tenham que fazer um esforço um pouco maior, mas vamos de um pequeno esforço para ver se nesse momento nós conseguimos deixar bem longe, bem distante dos nossos pensamentos, todas as adversidades, os problemas e as dificuldades que nós estamos convivendo e vivenciando no nosso dia a dia. Para que nesse momento, o nosso único objetivo seja somente a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, hein? Tudo ali com base na doutrina espírita que não podemos negar. Já é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza também, hein, de pouquinho em pouquinho, vai começando a despertar dentro de mim essa doutrina espírita. Sei lá, vai despertando dentro de você, uma hora vai despertar dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos fazer o bem ao nosso próximo. Será que vamos despertar um dia para isso, hein? Será que um dia nós vamos entender, compreender que fazer o bem ao próximo não estamos fazendo para ele, estamos fazendo para nós mesmos? Será que um dia nós vamos despertar que fazer o bem nos faz bem? Chico dizia que é dever, é obrigação de toda entidade religiosa levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus, bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação. Olha aí, hein? Palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço. E nós também precisamos confessar, hein? Nós estamos precisando desse um pouquinho mais de esforço, hein? Todos nós estamos precisando, que é o de realmente vivenciar, praticar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E muitas vezes nós estamos com dificuldade de praticar esses ensinamentos de Jesus, até nas comunidades que nós frequentamos, tipo semelhante a essa que estamos aqui na noite de hoje. Seguindo essa recomendação lá do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 11, 28, aonde Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas o Cristo impõe uma condição nisso: amai-vos e instruí-vos. Essa passagem do Evangelho também está muito bem explicada por Allan Kardec, pelas mãos de Allan Kardec, pelos médios e pela equipe espiritual no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que possamos entender muito bem, compreender essa passagem do Evangelho, nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro nós vamos até lá,
aonde tudo isso começou a ficar bem do ladinho de Jesus, em pensamento. Depois nós vamos até o Aurélio, o dicionário, traduzir as palavras contidas nos ensinamentos do Cristo. Naqueles tempos de Jesus, eles viviam no antigo aramaico. Se hoje muitas vezes nos chega através da mídia uma quantidade imensa de notícias externas de outros países, de guerras, de uma quantidade imensa de pessoas que estão morrendo por causa de guerras, naqueles tempos de Jesus, toda aquela região de Israel, do Egito e da Síria encontrava-se completamente invadida pelos romanos. Eles matavam, faziam quem queriam. Israel se libertou somente no ano 64 depois do Cristo. Então, devido a isso, eram várias etnias, várias tribos, pessoas de localidades diferentes, vários idiomas. As pessoas tinham dificuldade de entender o que é que Jesus dizia. Muitas vezes ele usava histórias, muitas vezes parábolas, histórias, os filmes nos ajudam a gravar, a memorizar melhor os ensinamentos do Cristo. E depois nós vamos em duas obras de Kardec e duas de Chico Xavier. Eu acredito que para o estudo da noite de hoje nós não precisamos mais do que isso, hein? Jesus, Kardec e Chico Xavier. Eu acredito que está de bom tamanho. Vamos lá então? Uma pequena viagem no tempo, não muito não, hein? Menos de 2000 anos, ano 30 da era cristã. Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa a aldeia de Nazaré, deixa também sua mãe, Maria de Nazaré, vai para uma região muito distante, muito bonita, que se chama Galileia. Hoje, completamente modificada, mas naqueles tempos eram 5 vilas, povoados, pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se dá bem em Cafarnaum. Primeiro momento ele conhece André, começa a conversar com André, André mostra as margens do lago, um sujeito forte, alto, barbudo, irritado, nervoso, consertando as redes, não tinha pescado nenhum peixe, o peixe era o alimento das famílias naqueles tempos. Jesus vai até ele, olhando nos olhos, diz assim: Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro, e você vai ser um pescador de almas. Fico pensando, imaginando, me questionando, será que Jesus falasse isso para nós hoje? Será que um dia nós vamos ser pescadores de almas? Será que um dia ainda nós vamos dar assistência a uma pessoa necessitada, precisando de um pouquinho de conversa, precisando de um pouquinho de carinho, de dedicação, de amor, extremamente necessitada de uma conversa amiga? Será que um dia nós vamos fazer isso, hein? Será que vamos ser pescadores de almas? Jesus sobe um pouco mais o lago, se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos, Tiago e João. João ainda menino, 21 anos, formado o primeiro time de Jesus. Seriam 12 esses 4 mais presentes no início. Jesus se deu bem aqui em Cafarnaum. Ele começou a pernoitar na casa de Pedro. De Pedro não, até naqueles tempos já usava a sogra. Começou a pernoitar na casa da sogra de Pedro. Quando Jesus chegou lá, ela estava acamada, com um pouco de febre. A febre muitas vezes é um sintoma de que algo não está ocorrendo bem no corpo físico, mas na maioria das vezes a febre é um sintoma de queda de energia por excesso de preocupação, por excesso de problema, por excesso de agressividade, de raiva, de mágoa. Jesus foi até ela, estendeu a mão, começou a conversar com ela, deu um pouquinho de água fluidificada e, conversando um pouquinho com ela, a febre baixou e ela se curou. Jesus foi o melhor médico que existiu na face da terra. Não tinha laboratório nem farmácia naqueles tempos, mas Jesus nunca recomendou um remédio de laboratório de farmácia. O único remédio que Jesus receitava para aquelas pessoas, e vai receitar para nós também na noite de hoje, é remédio para a alma, para o espírito.
Jesus se deu bem ali e começou a pernoitar na casa da sogra de Pedro. Jesus tinha um hábito, umas 4 ou 5 vezes na semana, ele se levantava bem cedinho, tipo 4h30, 5 horas da manhã, e se dirigia até um monte, uma montanha que tem ao norte do lago de Genezaré, o Tiberíades, o mar da Galileia. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo, e isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. A montanha é um local de muita paz, a montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos. Aliás, desse hábito de Jesus, de se levantar bem cedo, e fazer uma oração, se nós formos ali na biblioteca, nós vamos encontrar diversas obras que os imortais também nos recomendam a fazer o mesmo que Jesus fazia. Ou seja, dizem eles que todos nós, de uma maneira geral, deveríamos fazer o mesmo que Jesus fazia. Se ele fazia isso, será inteligente do jeito que era? Será que não seria bom para nós também? Dizem eles que nós deveríamos, no primeiro minuto da manhã, quando acordamos, mas tem que ser no primeiro minuto da manhã, quando acordamos. Não importa o local, pode ser penumbra do quarto, sacada do apartamento ou fundo do quintal. O local não importa, mas tem que ser no primeiro minuto da manhã por 2 motivos. Primeiro, o celular está distante, a TV não está ligada, e nós não fizemos contato com nenhum dos nossos familiares. Segundo, esse primeiro minuto da manhã, quando acordamos, a mente está serena, está calma, está tranquila, o nosso coração está plenamente, o nosso espírito plenamente pacificado. Então é o momento divino e mágico de começarmos a jogar uma quantidade imensa de energia para dentro da nossa casa. Esse espírito que está aqui, está dentro da nossa casa, nós precisamos começar a trabalhar mais ele, nós estamos precisando começar a fortalecer. Uma explicação muito simples: a nossa cabeça, os braços, o tronco e as pernas, não somos médicos, mas isso é corpo físico, não podemos negar, isso é corpo físico. Isso quando nós vamos morrer, desencarnar, segue os caminhos da natureza e dá sequência, vai para a terra, dá sequência às leis da natureza. Mas isso que nos faz pensar, isso que nos faz raciocinar, isso que nos faz tomar todas as decisões da nossa vida é o espírito. Ora, onde estamos? Do jeito que estamos, o que temos, o que não temos, o que fazemos, tudo isso foi um processo de escolha dessa parte que pensa, que raciocina, que toma todas as decisões, que é o nosso espírito. Talvez é chegado o grande momento de começarmos nós, principalmente que somos espírita, a começar a fazer um trabalho de dedicação imensa para fortalecer essa parte que pensa. É isso que nos dá força, é isso que nos dá energia, é isso que nos dá uma existência mais feliz, mais abençoada. Então esse primeiro minuto da manhã é um minuto essencial para começarmos a jogar uma quantidade imensa de energia positiva. Olha no espelho e fala assim: que moleque bonito que eu sou, hein? Olha no espelho e fala: que menininha linda que eu sou. Coisa boa, energia positiva. Olha no espelho e fala assim: hoje vai ser um dia maravilhoso para mim, vou me dar bem com todos os meus familiares. Capaz de eu abraçar minha esposa e falar eu te amo para ela hoje. Capaz de você abraçar teu marido e falar eu te amo para ele também. Hoje meu filho não vai trabalhar saindo de casa sem até falar bom dia para mim. Hoje vai vir me abraçar, vou desejar sucesso no trabalho dele. Hoje vai ser um dia extremamente maravilhoso, que eu vou acordar, eu vou olhar para o meu corpo físico e falar assim: hoje eu estou muito saudável, hoje eu não vou ter problema de doença nenhum. Tchau dor nas costas, tchau dor de cabeça, tchau dor na coluna. Hoje vai ser um dia maravilhoso, vou estar plenamente saudável. Hoje vai ser um dia que
Lá no meu trabalho, ontem eu vendi 10, hoje eu vou vender 20, vou vender 30, vou vender 40. Tudo isso que nós estamos fazendo em direção a nós é para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, essa parte que pensa, que raciocina, que toma todas as decisões da nossa vida. Não sou eu que estou dizendo, mas você pode ir ali na biblioteca e alcançar algum desses livros, que você vai perceber o que eles dizem, que quem fizer isso por 6 meses seguido, começa a sentir uma enorme transformação na sua vida para melhor. Porque quando nós fortalecemos o espírito, não fortalecemos o espírito somente na parte espiritual, não. Fortalecer o espírito, melhorar a nossa condição de conhecimento a respeito da vida, nos ajuda também muito na nossa parte profissional. Quanto mais inteligente, quanto mais raciocínio, quanto mais dedicação, quanto mais trabalho, quanto mais visão, nós temos uma condição profissional mais acentuada, melhor, começamos a ter um rendimento, isso traz paz e harmonia para toda a nossa família. Então, talvez nós devêssemos começar a pensar, a raciocinar esse hábito de Jesus. Quando ele termina de fazer a oração lá no monte, ele retorna e quando ele chega na casa de Pedro, da sogra de Pedro, já tinha uma multidão de pessoas querendo ouvir ele pregar os seus ensinamentos. Por onde Jesus passava, uma multidão se aglomerava para ouvir ele falar. Eu fico aqui pensando, se conseguíssemos um milagre nesse momento para voltarmos em espírito no ano 30 da era cristã. Já pensou ouvir uma pregação religiosa do Cristo? Alguém tem ideia de como seria a voz de Jesus? Alguém tem ideia? Já pensou a quantidade de energia, de força que ele passava para as pessoas somente por pregar os seus ensinamentos? Chico Xavier, um espírito muito iluminado, mas distante da iluminação espiritual do Cristo, veio em Rio Preto 2 vezes, as pessoas ficavam até 3h30, 4 horas da manhã, de fila de 150 a 200 pessoas, só para pegar na mão dele, alguns até davam um abraço. Já pensou que delícia, que maravilha, que bênção, quando nós podemos conversar com uma pessoa extremamente iluminada, com evolução espiritual? Já pensou pegar na mão dela? Dá para você imaginar a energia, a força que as pessoas sentem. Então Jesus chegando, ele vê aquelas pessoas lá em frente, ele diz assim para elas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu fico aqui pensando, me perguntando, me questionando, quando Jesus disse para aquelas pessoas lá no ano 30 da era cristã, vinde a mim, será que ele disse só para elas lá no ano 30 da era cristã? Será que não está dizendo para nós aqui também? Será que não disse isso para nós aqui também? Ou não? Ou sim? Porque hoje, todos nós, quando deixamos as nossas casas, deixamos nossos familiares, não sei se deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, nós não podemos negar. Todos nós estamos aqui hoje em busca de uma conexão com Deus, de uma conexão, ligação com Jesus. Todos nós estamos aqui buscando uma conexão, ligação com os espíritos amigos, benfeitores espirituais. Não sou eu que estou dizendo, não, vai ali nas obras. Dizem eles que toda casa que se propõe a fazer o bem ao semelhante, essa aqui é uma delas, dizem que a partir da 00:01 forma-se um verdadeiro hospital de tratamento aos desencarnados, que no período tarde e noite começa a derramar uma quantidade imensa de força e de energia que nós estamos absorvendo aqui agora. E essa quantidade de força e de energia, no final vai passar pela corrente vibratória do passista e vai chegar até nós. Então, sei lá, hein, quando Jesus disse, vinde a mim, ele falou para nós também. E nós viemos. Que bênção divina, nota 10 para nós, nota 100, nota 1000, pronto, nós viemos.
já atendemos o convite do Cristo. Mas na segunda parte ele diz assim: vinde a mim os que estáis aflitos, cansados, sobrecarregados e oprimidos. Será que tem alguém de nós aqui que está passando por uma situação dessa, de canseira, de opressão, de medo? Essa colocação que o Cristo fez no ano 30 da era cristã, traduzindo hoje para o que nós estamos vivendo e convivendo, notadamente quer dizer assim: essas doenças, medo, aflição, agressividade, tristeza, dor, sofrimento de alguma doença que estamos passando, alguém da nossa família, dificuldade financeira, ansiedade, estresse, depressão, insônia e cefaleia, quando não é dor de cabeça proveniente de tumor ou da corrente sanguínea. Cefaleia quando é proveniente de doenças que estão na nossa alma, no nosso espírito. Então, todas essas doenças que o Cristo dá o nome de cansados, oprimidos e sobrecarregados, que hoje nós traduzimos para medo, aflição, ansiedade, depressão e insônia, essas doenças estão na nossa alma, hein? Essas doenças estão no nosso espírito. Ora, se você tiver uma hérnia estourada, você vai lá, opera, daí 15 dias você está jogando bola. Como evoluiu a medicina, hein? Puxa vida, que evolução da medicina. Se você tiver uma artéria entupida, ou uma vesícula que tem que ser arrancada, você vai lá, opera, daí uma semana você está trabalhando. Como evoluiu a medicina. Mas a medicina opera do medo? Medicina opera da tristeza? A medicina opera da agressividade? Medicina opera da ansiedade? Medicina opera da depressão? Não opera? Medicina não opera da insônia? Puxa vida, queria dormir 8 horas todo dia, ou mínimo de 6, não opera da insônia? Não opera da cefaleia, dor de cabeça proveniente de problemas? Não opera, porque essas doenças estão na nossa alma, no nosso espírito. Então, à medida que todos nós formos fortalecendo um pouco mais a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de tomar decisões na nossa existência, nós vamos começando a ficar mais fortalecidos no espírito e, consequentemente, deixando de tomar esses medicamentos de farmácia que abrange essa quantidade enorme dessas doenças que estão na nossa alma, no nosso espírito. Tem 3 livros, não sei se tem aqui, Médico de Homem de Almas, Médico de Homem de Almas, olha o livro. Tem um outro, Quem Ama Não Adoece. Que coisa, hein? Olha o título. Esses livros não foram escritos por escritores aí a título de vender, não. Quem Ama Não Adoece, Dr. Marco Aurélio Dias. Doenças da Alma, Dr. Roberto Brolio. Isso são neurologistas exercendo o campo da medicina há mais de 45 anos. Não escreveram com o intuito de faturar, de ganhar dinheiro, não. Os direitos autorais foram todos doados às entidades beneficentes da capital São Paulo. Escreveram esses livros com o intuito de nos passar informações, conhecimento. Olha o livro, Quem se ama não adoece. Claro, claro. Chegou de você já tomou um copo de Guaraná, fala, toma outro. Você fala, eu não quero, meu organismo não precisa. Quem se ama se cuida. Come outro pedaço de pizza? Não quero, já comi 2, está ótimo para mim. Quem se ama não adoece. Não tem como falar que isso está errado. E esses 3 livros, em todos eles citam que 80% da população, quando busca o campo da medicina, 8 de cada 10, 8 a doença é na alma, remédio, e só 2 a doença é no corpo físico. Necessita de ser internado, de operação ou de um tratamento à parte. Então, veja bem, hoje, boa parte da população está sofrendo com isso. Então, a entidade no Brasil chamada Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. O ano passado eles fizeram um levantamento, fizeram uma pesquisa, chegaram
há uma quantidade de estudo de que de cada 10 brasileiros, 7 tem problema de insônia. Que coisa! Não consegue dormir 6 horas direto por dia. Dorme 6 horas, mas dorme picado. De cada 10, 7 tem esse problema. Olha, o sono faz parte da nossa existência, dessa condição da nossa existência, o sono. Um dia tem 24 horas, pode trabalhar 8, 10 ou 12, pode ajudar mais 2 para almoço e janta, mas 8 ou 6, o mínimo seria para dormir. E cada 10 que vai dormir, cada 10, só 7, só 3 consegue ter uma noite maravilhosa de sono. Acorda com muita energia, acorda parecendo um molequinho de 15 anos, com muita disposição, saudável, não sente dor, não sente nada. A pessoa que consegue ter noites maravilhosas de sono, acorda muito bem de saúde. Que pena que nós não pensamos nisso ainda. Então, quando Jesus diz isso aí, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, será que ele está dizendo isso para nós aqui também? Ou será que não? Fica por conta da avaliação de cada um, o estudo dessa passagem do Evangelho. Só que ele coloca, finalizando, ele diz assim, eu vos aliviarei. Olha que bênção, Jesus está passando por aqui. Será que ele vai passar por aqui e vai resolver todos os nossos problemas de todas as pessoas? Até pode, mas ele coloca 2 condições para aliviar o nosso mal, a nossa dor, o que nós estamos passando, o sofrimento que estamos tendo. Ele coloca 2 situações: amai-vos e instruí-vos. Uma nós estamos fazendo, hein? Nota 10 para nós, instruí-vos, nós estamos buscando, nós estamos lutando, nós estamos saindo, deixamos as nossas casas, vimos aqui. Então o instruí-vos nós estamos fazendo, nós estamos ganhando conhecimento, sim. Que ótimo, que bênção divina. Mas veja bem, hein? Vir ao centro, ir na igreja, ir no templo evangélico é buscar Jesus. Isso é fácil. Agora, sentir Jesus e seguir Jesus, aí tem que vir pelo processo de amar. Amar é aceitar, amar é ter paciência, amar é perdoar, amar é ter fé. Essa daí nós estamos enfrentando enormes e muitas dificuldades. Então, palestrante de Belém do Pará, doutor Alberto Almeida, se você uma hora não estiver fazendo nada, entra lá no sistema, no YouTube, busca, assiste uma palestra dele. Participamos de 3 simpósios espírita em São Paulo, no Anhembi, na capital, e ele fez uma palestra que ele conta uma história que vai nos levar a entender o que é amar, que Jesus está pedindo aí nessa condição. Conta ele que um rei tinha aqui o seu reinado, aqui o seu país, tinha tinha muitas terras, e tinha uma equipe armada muito boa. Ele chamou a equipe armada dele e falou assim, vem cá vocês, nossa população cresceu muito, precisa de mais terra, invade ali, o reinado vizinho ali, toma tudo aquilo lá, expulsa o pessoal, quem não concordar, vocês podem mandar matar todos eles. E os soldados dele foram até lá, no reinado vizinho, foram lá e mataram uma boa parte, os outros sumiram, foram embora, tomaram as terras e retornaram com o príncipe. Trouxeram o príncipe de refém. Aí o soldado falou, olha, as terras são do senhor, mas nós trouxemos esse príncipe que ele é o reinado de lá, daquele lugarejo lá, daquele reinado lá, daquele país. O rei olhou para ele e falou, não, pode matar, príncipe eu também não quero, não, eu só quero as terras. Aí o príncipe olhou para o rei e falou, senhor rei, tenha um pouco de piedade comigo, tenha complacência, não me mate não, me dê a vida. O rei olhou para ele e falou assim, olha, vou revelar para você, eu tenho muito poder, eu tenho muitas terras, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas mulheres, mas tem uma pergunta que até hoje eu não consegui resposta para ela. Se você conseguir a resposta, você está em liberdade. Qual a pergunta, senhor rei? Eu quero saber o que uma mulher precisa para ser
plenamente, hein? Plenamente feliz. O príncipe pensou, falou, não sei te dizer. Então, você está morto. Falou, me dê um tempo, deixa eu fazer uma pesquisa na população, amanhã eu posso trazer uma resposta para o senhor. O rei falou, você tem um dia então, se você me trazer a resposta, amanhã você está em liberdade. E esse príncipe saiu pela cidade para fazer uma pesquisa, encontrou a primeira mulher, olhou para ela e falou assim, olha, vem cá você, eu preciso de uma resposta, e talvez você tenha, que uma mulher precisa para ser plenamente feliz. A mulher olhou para ele e falou assim, uma mulher para ser plenamente feliz, precisa ter o cartão de crédito do marido liberado, sem limite, para poder gastar em tudo que ela deseja. Ele pensou, falou, não é isso não é isso que faz a mulher plenamente feliz. Continuou andando, encontrou outra mulher e perguntou, falou, o que uma mulher precisa para ser plenamente feliz? A mulher respondeu, uma mulher para ser plenamente feliz precisa ter um marido bem forte, bem musculoso, que faça todo o serviço de casa, cuide das crianças, faça almoço, janta, lava os pratos, para mim ficar o dia inteiro no sofá assistindo televisão. Pensou, falou, também não é isso. Continuou andando, encontrou uma terceira, falou que uma mulher precisa para ser plenamente feliz. Falou assim, precisa que o marido lhe dê um carro conversível para ela ficar passeando no shopping, se mostrando para todas as pessoas. Pensou, falou, também não é. Continuou caminhando e aí surgiu a preocupação, eu vou morrer, porque ninguém me dá a resposta, não vou nem mais perguntar. Passeando pela pracinha, ele viu um senhor de idade sentado num banco do jardim. Falou, caramba, um homem de idade, um senhor de idade, esse tem a resposta. Chegou lá, conversou com ele, falou, estou precisando de uma resposta, senão eu vou morrer. O que uma mulher precisa para ser plenamente feliz? O senhor olhou para ele e falou, não sei, sou casado há 40 anos, não me dou com a minha mulher, a gente discute todo dia, tenho 3 filhos e não me dou bem com os filhos. Aí o príncipe pensou, falou, então, me desculpe, eu vou morrer. Falou, não. Ali no fim da rua, subindo aquele pedacinho lá, ó, ali tem uma bruxa. Bruxa conversa com os espíritos. Vai lá, os espíritos vão te passar essa informação. Vai lá. E ele foi. Chegou lá numa casinha bem velha, 2 cômodos somente, a porta toda arrebentada, o telhado também. Ele bateu na porta, quem atende? Uma bruxa. Baixinha, pequena, a roupa tudo remendada, tudo terrível, suja, ela tudo cheia de espinha, bruxa horrível, um corpo horrível, um rosto horrível. Ele olha assim e fala, Jesus amado, o que eu vou fazer? Perguntou para ela, falou, olha, me mandaram aqui, diz que você conversa com os espíritos, você tem uma resposta aí, eu preciso fazer uma pergunta para você. Ela falou assim, faça a pergunta. Aí ele falou assim, o que é que uma mulher precisa para ser plenamente feliz? A bruxa deu uma gargalhada, ficou toda sorridente, dando risada. Aí ela falou assim, eu tenho a resposta. Ele falou, então me passa, que eu preciso levar para o rei, senão eu vou morrer. Aí ela falou assim, eu te passo a resposta, mas aí você tem que casar comigo. Ele pensou, falou, mas um príncipe casar com uma bruxa? Mas como? Vou ter que fazer isso? Mas a gente morrer e casar com a bruxa, ele optou pela segunda opção, vou casar com você. Aí ela falou assim, o que a mulher precisa para ser plenamente feliz é ser amada, com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Só isso que a mulher precisa para ser plenamente feliz. Nunca observar nenhum defeito nela, somente amar com carinho, com amor e com muita dedicação. Ele gostou da resposta, chegou lá e contou para o rei falou, gostei da resposta também, você está em liberdade. Aí ele voltou lá na casa da bruxa para cumprir o compromisso. Falou, eu prometi casar com ela, chegou lá e falou, vamos casar então. Foram até o cartório, fizeram o documento e voltaram para a lua de mel. Ele deitou na cama, sentou na cama e ela foi na toalete para se trocar. Ela ficou lá uns 10 minutos, passaram uns 10 minutos, a porta do toalete se abriu, quem aparece? Uma linda princesa, uma loira alta, divina, bonita, um cabelo lindo, um corpo sensual, uma roupa maravilhosa, divina. Ele olha para ela e fala, nossa, mas espera,
Você entrou como bruxa, agora sai como uma princesa? Ela falou assim: ao me prometeres amar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, poderei ser sempre uma princesa para você. Que jeito você quer que eu me deite? Como princesa e acorde como bruxa? Ou quer que eu me deite como bruxa e acorde como princesa? Falou: quero que você se deite como princesa, você está linda, divina e maravilhosa. Ela se deitou, a lua de mel foi maravilhosa, divina. De manhã, quando eles acordam, ele olha para ela e ela continua sendo princesa. Ele falou assim: mas espera aí, você vai continuar sendo princesa? Falou assim: ao me prometeres me amar com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, eu serei sempre uma princesa para você. A interpretação dessa passagem do Evangelho, pelo Dr. Alberto Almeida, que é amor ao próximo, nos traz o seguinte significado: que nós queremos ter aonde nós vivemos, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, aonde nós convivemos. Nós queremos ter princesas. Vocês querem ter princesas, os homens, ou querem ter bruxas? Se vocês que são mulheres, vocês querem ter no lugar que vocês convivem, no lar abençoado, no trabalho, em todos os lugares que tem comunidade, quer ter bruxos ou quer ter príncipes? A interpretação do Evangelho que nos traz essa passagem, nos traz o seguinte significado: o clima do lugar que nós queremos ficar, somos nós que fazemos, é nós que fazemos o clima. Quando estamos num lar que tenha tantas e tantas pessoas, marido difícil, esposa incompreensível, filhos problemas, sogros e sogras com dificuldades, tudo isso que tenha problemas, se prometermos amar com carinho, com dedicação e com muito amor, nós teremos sempre príncipes e princesas naquele lugar. É o clima que nos faz, é nós que fazemos o ambiente que queremos viver. Aí você pergunta assim: é fácil isso? É fácil aceitar um filho no caminho do álcool, da droga, do tóxico? É fácil aceitar? É fácil aceitar um marido difícil? É fácil aceitar uma esposa incompreensiva? É um pouco difícil. Mas o Chico dizia em toda abertura de trabalho lá na Casa da Prece: se você tem algo na sua vida, um sonho, um projeto que você deseja realizar para te dar uma condição profissional e financeira bem acima do teu limite, se você tem esse sonho, esse projeto, se você tem algo na sua vida que está trazendo muita dor e muito sofrimento, que está lhe trazendo muita tristeza, você tem que tomar uma decisão e fazer um processo de mudança na vida. Ora, diz o Chico, uma existência é muito curta, 70, 90 anos, isso passa muito rápido. Nós tivemos com o Tadeu lá em Araxá, um médium excepcional, 5 horas conversando com ele disse que uma próxima existência, o mais rápido 200 anos. Nós vamos esperar uma próxima existência para proceder essa mudança, para realizarmos o que nos dá o sonho, o projeto, algo que vai nos trazer benefício na vida? Ou nós vamos esperar para tomar uma decisão de algo que nos traz sofrimento? Por que não usar as condições propostas pelo Dr. Alberto Almeida? Amar com carinho, com amor e com muita dedicação. Isso não tem custo, não precisa pagar nada para as pessoas para a gente fazer isso, não. Precisa pagar para amar as pessoas? Não tem custo nenhum. O único custo é esse que Jesus impõe para nós: vir ao centro é buscar Jesus. O custo que ele impõe é que tem que ser do coração, tem que ser da nossa alma, do nosso espírito. É fácil fazer? Não, não é fácil. Tem uma música que se chama Tocando em Frente, incrível, é uma comunicação mediúnica essa música. Toda música demora mais ou menos 30 dias para ser colocada na pauta de sucesso. Essa demorou 30 minutos. Almir Sater, no 13º andar do seu apartamento, estava preocupado, começou a vir influência negativa dos espíritos inferiores, quando a gente não faz nada e fica sentado, sem tomar uma decisão, sem fazer nada, a facilidade dessa influência negativa fazer parte da nossa alma, do nosso espírito, é muito fácil.
E ele começou a sentir isso, ele falou, o quê? Vou lá na cafeteria, lá eu converso com os amigos, lá eu tomo café, e essa influência negativa eu mando para longe. Desceu lá, tinha um senhor lá, um sujeito com violão. Ele olhou e falou assim, você toca? Ele falou, eu toco. Ele falou, então você toca, eu canto. Ele falou assim, eu canto, você toca. Então nós cantamos e nós tocamos. Então vamos lá. Almir Sater e Renato Teixeira. Música Tocando em Frente, comunicação mediúnica. Diz assim, hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa. Hoje eu trago esse sorriso porque eu já chorei demais. Olha aí, é isso que os Espíritos pedem para nós fazermos. Viajar para dentro da nossa casa. Por que hoje eu ando um pouco mais devagar? Porque eu analisei a minha existência, senti que eu estava correndo, não estava dando certo. Hoje eu estou sorrindo o dia inteiro, porque eu cheguei à conclusão que eu não quero ficar chorando, não. Vou amanhecer chorando, vou amanhecer com raiva, com mágoa, com agressividade. Que benefício que traz isso para mim? Eu quero amanhecer sorrindo, eu quero abraçar todo mundo, eu quero beijar as pessoas, quero conversar com as pessoas, quero estar sempre sorrindo. Essa música é uma avaliação de nós mesmos. Combina com a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, com muita inteligência, ele chega nos médiuns, fala assim para eles, ó, pergunta aí, eu quero um jeito fácil, prático e eficaz. Ó, traduzindo isso daí, eficaz quer dizer assim, fácil de fazer, e, aliás, prático quer dizer fácil de fazer, e eficaz que dê resultado. Então Kardec chega e fala, eu quero um jeito fácil, que dê resultado, de eu me tornar uma pessoa plenamente feliz, sem sofrer a influência negativa dos espíritos inferiores. Sabe, pergunta com inteligência, a resposta vem com sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Kardec perguntou, falou, como que faz? Falou assim, ó, eu não sei o que quer dizer se conhece a ti mesmo. Se nós temos dificuldade de fazer essa prática do amai-vos, que Jesus nos pede, até esse grupo de espíritos teve dificuldade. Falou, o que quer dizer eu conheço-te a ti mesmo? Não sabemos. Pediram ajuda a uma camada de espírito mais superior. Quem responde? Santo Agostinho. Caramba, Santo Agostinho, filho de Santa Mônica. Que coisa! Toda vez que nós vemos até o centro espírita, todas as passagens do Evangelho são sinais. Esses sinais, eles tocam a nossa mente, tocam o nosso espírito, alguma coisa que quando nós vamos embora, nós vamos pensando, refletindo, meditando na possibilidade de proceder uma mudança. Opa, estou fazendo errado, eu preciso modificar. Então são tudo sinais. Olha, Mônica, uma menina linda, rapaz, 364, Hipônia, norte da África, invadida pelos romanos também, uma moça linda, linda, linda. Quando ela fez 18 anos, por ser filha de família rica, o pai chegou e falou, quero que você se casa com aquele cara lá, ó. Sujeito, um bandido, um safado, um malandro, que coisa. Olha a passagem do Evangelho, se hoje, nós que somos casados, mas a nossa esposa foi nós que escolhemos, sei lá, sei quanto você namorou, 2 meses, 2 anos, 10 anos, mas foi você que escolheu, eu quero você para casar comigo. E o marido, foi vocês também, a esposa que escolheram. Mônica, linda, uma menina de 18 anos, não foi ela que escolheu, foi o pai que escolheu ela. Teve um filho, Santo Agostinho, que seguiu o caminho do mal também, mas ele nunca desistiu, sempre trabalhando, tentando converter ele, até que conseguiu converter. E ele que responde, ele fala, conhece-te a ti mesmo? Faço o que eu fazia quando eu vivia no meio de vocês. Eu chegava em casa, antes de dormir, eu dedicava 10 minutos para fazer uma passagem, uma recordação, uma reflexão, uma repaginação de todos os acontecimentos que eu vivi no dia a dia. Eu começava a analisar e via o que eu estava fazendo de certo e o que eu estava fazendo de errado. O que eu estava fazendo de certo, dobrar, triplicar, quadruplicar. O que eu estava fazendo de errado, eu tenho que eliminar, eu tenho que deixar de lado. Então, essa questão 919 do Livro dos Espíritos combina muito bem com a música
tocando em frente. Por que hoje eu trago esse sorriso? Porque eu já chorei demais, é uma avaliação interior. Puxa vida, hoje eu cheguei à conclusão que eu quero manhã, mas não quero massa. Você quer massa ou quer manhã? Você quer seguir em frente? Você quer complementar a marcha? Diz eles assim, hoje eu aprendi a compreender a marcha. E todos nós que temos carro, nós compreendemos bem a marcha. Nós sabemos onde tem que pôr primeira, tem que pôr segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Hoje tem câmbio automático. Então nós dirigimos o nosso carro com precisão, compreendemos. Mas nós compreendemos a nossa vida? Nós sabemos na nossa existência a hora que tem que pôr primeira, a hora que tem que pôr segunda, terceira, quarta, quinta. Nós estamos fazendo certo? Ele vai terminando a música dizendo assim, mas hoje eu vou tocando a vida e levando a boiada. Talvez nós estamos fazendo isso na nossa vida. Nós estamos tocando a vida e levando a boiada. Só que nós temos que entender que a vida não se toca e a boiada não se leva. A boiada se toca e a vida se leva. Ele vai terminando dizendo assim, mas cheguei à conclusão que pouco sei, que nada sei, e que se pouco sei e nada sei, eu tenho muito que aprender. Então nós temos que chegar à conclusão que em matéria espiritual nós temos muito que aprender. Mas ele termina dizendo, a música tocando em frente, todos trazemos dentro de nós o dom de ser capaz e de ser feliz. Isso é uma verdade. Todos nós temos o dom de ser capaz e de ser feliz. Jesus, certo dia ele atravessou o mar da Galileia, foi para uma região do lado de lá chamada Decápole. Ele ficou pregando o dia inteiro com os seus apóstolos, ficou pregando o dia inteiro. Quando chegou 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, desculpe, ele falou para os seus apóstolos, vamos voltar que eu estou muito cansado. Subiram no barco os 12 apóstolos, ele também, ele estava cansado, olhou na ponta do barco, tinha um travesseiro, ele deitou e dormiu. E o barco começou a atravessar o mar da Galileia. Aquela é uma região que está 200 metros abaixo do nível do mar, ali chove todo dia, chove forte, e venta muito forte, cai muito raio, cai muito trovão. Na metade do lago, a chuva começou a ficar mais forte, o vento mais forte também, e o barco começou a virar daqui, virar dali, e virar daqui, virar dali, a água começou a penetrar. Os apóstolos ficaram com medo, com muito medo, eles olharam assim e falaram, mas nós vamos morrer? E ele dormindo, os apóstolos foram lá e acordaram Jesus. Jesus olhou para eles e está olhando para nós. Jesus disse assim para eles, talvez está dizendo para nós, Jesus falou assim, homens de pouca fé, reme mais forte, que nós superamos essa dificuldade. Olha só o que Jesus falou para os apóstolos. Ele não falou, ele não criou milagre, não. Ele falou, homens de pouca fé, reme mais forte. Eles remaram mais forte, se esforçaram mais e conseguiram superar a dificuldade. Então, a mesma passagem do Evangelho é a mesma passagem para nós. Jesus está passando por aqui. Nós vamos acordar ele? Nós vamos acordar ele, ele vai falar para nós assim, reme mais forte. Você tem a dificuldade? Você vai conseguir superar, mas reme mais forte, se dedique, trabalhe, crie coragem, faça força, tenha fé. É assim que funciona. Jesus certa vez passou numa figueira, olhou assim, falou, chamou o agricultor, falou, olha, passei aqui 2 anos, essa figueira não está dando figo, corta porque está ocupando espaço. O agricultor falou assim, espera aí, o senhor já tinha mandado eu cavucar em volta da raiz e jogar adubo, eu não fiz, mas vou fazer. Fez, no outro ano a figueira deu fígado. O que quer dizer Jesus com essa passagem do Evangelho? Tudo tem jeito na vida, tudo tem jeito na vida, só que nós temos que remar mais forte. O Cristo está passando por aqui, mas Ele não vai vir em todos nós e resolver o nosso problema. Talvez tenha chegado o grande momento de nós tomarmos uma decisão de acordar esse Cristo que está dentro de nós. Ele está dentro de nós, mas é nós que temos que acordar. E se temos dificuldade,
se temos essas dores, aflição, sobrecarregado, essas doenças que estão na nossa alma, talvez é melhor seguir a recomendação do Cristo que ele deu lá no Mar da Galileia para os apóstolos. Reme mais forte, vocês vão conseguir superar. Eles remaram e superaram a dificuldade. Talvez é isso que o Cristo está pedindo para nós. Reme mais forte, faça mais força. Não passa pela porta larga, não. Vai pela porta estreita. Ela judia, ela massacra, mas ela que vai te dar a liberdade, vai te dar o amor. Nós fechamos o estudo da noite de hoje, do jeitinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Do jeitinho que está escrito lá, nós vamos passar aqui, sem mudar uma vírgula. Dizem os imortais lá, se todos nós tivéssemos mais conhecimento e consciência, conhecimento nós temos, consciência seria aplicar esse conhecimento, fica por conta de cada um de vocês, de nós. Se tivéssemos mais conhecimento e consciência de todo esse potencial, de toda essa força, de toda essa energia que existe dentro de nós, e se usássemos para atender os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, nós também poderíamos fazer da nossa existência o que no Evangelho do Cristo consta como foram milagres, mas que nada mais é do que fazermos desenvolver toda essa força, toda essa energia, toda essa fé, esse poder criador que existe dentro de nós mesmos. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, hein? Quem sabe amanhã, todos nós com um pouquinho mais de esforço, no amanhecer de um novo dia, possamos ter bem do nosso ladinho essa presença divina do Mestre Jesus, como sendo a nossa principal companhia. Eu tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.